Fala pessoal, a Itaúsa tem decepcionado bastante os seus investidores devido à queda drástica na distribuição de dividendos. Quando a gente analisa a perspectiva de médio prazo de dividendos da Itaúsa, a gente vê que de 2019 para cá, os dividendos pagos aos acionistas só têm caído. Motivo pelo qual o próprio Luiz Barsi se desfez de todas as suas ações de Itaúsa. Então o próprio Barsi ele vem falando para o mercado que a Itaúsa já não lhe interessa mais, justamente pelo fato do grande Barsi prever poucos dividendos nos próximos anos. Pessoal, mas e se eu te disser que mesmo com esse dividendo tão baixo, eu estou conseguindo um dividend yield próximo de 8% com as ações de Itaúsa e que o grande responsável por isso foram as bonificações do final do ano passado? Bom, eu vou explicar tudo isso para você detalhadamente nesse vídeo para que você não tome decisões precipitadas. Mas antes da gente seguir para a explicação, olha só o que o Barsi tem para falar para você a respeito das ações da Itaúsa. Agora, a minha segunda maior posição em ações é Itaúsa. Eu tenho 2,83% da carteira em Itaúsa, PL de Itaúsa 7,42%, dividend yield de 6%. O que você acha de Itaúsa? Quanto que você falou? Eu tenho 2,83%. Não, o yield dela? O dividend está 6%. 6? 6%. Ah, não acredito. O que significa isso? Não acredito. É porque... menor, você acha? Como? O senhor acha que é menor? É menor, muito menor, claro, não tem Confere dúvida o dado aí, nenhuma. Bruno. Ela está pagando um dividendo insignificante, rapaz. Realmente é. É porque talvez tenha um fluxo pequeno, mas às vezes dá algumas porradinhas, não dá não? Veja o que eu vou falar para você. Quando você vai analisar se você precisa receber dividendo, você tem que analisar uma coisa muito importante, é a base acionária. Você sabe qual é a base acionária hoje da Itaúsa? 8 bilhões e quase 900 milhões de ações. E o pior não é isso, o pior é que ela distribui dividendo, é pouco, muito insignificante, né? Ela comprou uma atividade de chinelinho, que é da Alpargata. Mas quando você olha para Itaúsa, você acha que é uma coisa de não ter na carteira? Você acha que é uma ação... Eu não tenho mais, eu vendi tudo. Bom, pessoal, então como vocês viram, o próprio Barsi falou que a Itaúsa paga um dividendo muito insignificante que não chega nem a 6%. Nesse vídeo aqui eu vou fazer alguns contrapontos, é claro que com todo respeito a esse mega investidor que é o Luiz Barsi, mas vou mostrar para você como pequeno investidor como a Itaúsa pode fazer sentido sim numa carteira de investimentos de longo prazo. Vou mostrar para vocês como recentemente montando a posição em Itaúsa eu já estou recebendo um dividend yield na casa dos 7,85%, ou seja, um yield próximo de 8%, um yield muito interessante para uma ação que além de pagar bons dividendos, também bonifica os seus investidores. Bom, então nesse vídeo aqui a gente vai abordar todos os fatores de remuneração de Itaúsa e através de uma planilha bastante detalhada eu vou demonstrar para você se a Itaúsa tem ou não condições de gerar valor para você a longo prazo. Então o nosso estudo ele vai ser bastante detalhado, considerando, é claro, todos os fatores de remuneração e trabalhando sempre com viés de longo prazo. Se esse vídeo te ajudar a analisar melhor a Itaúsa, se você está em dúvida se vale a pena ou não deixar ela na sua carteira de dividendos, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que todas as suas dúvidas elas serão sanadas. E se eu te ajudar, me dá uma moral, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e deixa um comentário falando para mim o que você acha da Itaúsa para uma carteira de dividendos. Pessoal, então como a maioria de vocês já sabem, a Itaúsa é uma holding que detém participação em diversas empresas e hoje o maior peso dentro da holding ainda continua sendo o Itaú Unibanco, com a participação de mais de 90% no patrimônio da Itaúsa. Entretanto, a gente está falando também de uma ação que já chegou a ser negociada a R$13 e atualmente está custando R$ 9,34 e segundo os dados do Status Invest, está oferecendo um dividend yield de 6,35%. A Itaúsa ela tem passado por diversas polêmicas porque ela mudou um pouco a estratégia de médio prazo dela, deixando de realizar um alto payout e focada muito mais em fazer novas aquisições estratégicas, como foi o caso da Egea e também da CCR. Cabe lembrar, pessoal, que o papel da Itaúsa como holding, além de fazer uma boa alocação de capital, é também possibilitar que as suas empresas investidas elas prosperem a longo prazo. E a gente vê isso acontecendo. A própria Egea ela já vem expandindo bastante as suas operações, então ela fez aquisição de operações de saneamento no Rio Grande do Sul, entrou na participação agora com a própria Sanepar e provavelmente nos próximos anos a gente deve ver a Egea abrindo capital em bolsa. Isso vai agregar ainda mais para o patrimônio líquido da Itaúsa. Além disso, a Itaúsa ela tem no seu portfólio alguns ativos muito estratégicos, como é o caso aqui da NTS, que é uma das poucas empresas transportadoras de gás aqui do Brasil, e também a Copa Energia, que tem melhorado muito os seus resultados nos últimos trimestres. Provavelmente esse ativo aqui também vai gerar bastante valor
para o portfólio da Itaúsa. Pessoal, hoje uma das grandes críticas que o mercado faz a respeito da Itaúsa é justamente o questionamento dela ainda manter a Alpargatas dentro do seu portfólio. A gente percebe que a Alpargatas ela tem um perfil um pouco diferente das outras empresas, como é o caso aqui da EGEA, que é um setor muito mais perene, a NTS também, Copa Energia. Então são setores que estão na infraestrutura da sociedade, né? A própria CCR, a Dexco, junto com a construção civil, e o grande banco da América Latina, que é o Itaú. Então a Alpargatas ela destoa um pouco mais porque ela está numa zona cinzenta de setores um pouco mais cíclicos ligados ao varejo. Entretanto, a Itaúsa tem acreditado bastante no potencial da Alpargatas ganhar espaço no mercado internacional. E atualmente a holding tem investido pesado na Alpargatas, buscando justamente essa internacionalização dos produtos. Pessoal, um ponto de destaque é que a Alpargatas foi um ativo que gerou muito valor nos últimos 15 anos. Quando a gente pega aqui o retorno gerado pela Alpargatas, entregou quase 900% de rentabilidade. E a Itaúsa já está comprada nesse ativo há muitos anos. Tá? Então ela vai ganhando com o carrego da ação e vai acreditando nos projetos de longo prazo da empresa. Pessoal, hoje uma das grandes armadilhas do pequeno investidor é se ater demais a critérios quantitativos como PL, PVP, dividendo pago por ação e deixar de lado critérios qualitativos, que na verdade são os mais importantes. Quando você investe numa empresa a longo prazo, você pretende ficar comprado nesse ativo durante décadas. Então você tem que prezar muito mais pela qualidade. Ativos com altos níveis de qualidade, eles vão passar por momentos de crise de maneira muito mais tranquila, muito mais suave. Um exemplo claro disso é justamente essa alta recente da inadimplência. Apenas 2 bancos não sofreram com a alta da inadimplência. Um foi o Banco do Brasil, que tem boa parte da sua carteira atrelada ao agronegócio, e o segundo banco que não sofreu praticamente nada foi justamente o Itaú, que é o banco aí mais sólido da América Latina. Ele é bastante criterioso na originação de crédito, ele tem uma estratégia digital muito bem sucedida a longo prazo e, acima de tudo, quando você compra a Itaúsa, você está comprando uma empresa que faz uma alocação de capital eficiente. Então a empresa ela conseguiu gerar bastante valor com seus investimentos a longo prazo na Alpargatas. E um outro exemplo de investimento bem sucedido foi justamente a compra da XP. Então o Itaú ele compra 50% da XP lá em 2017 e paga apenas 6 bilhões. Depois de 5 anos, a XP abre capital na Bolsa de Nova York por 142 bilhões. Lembrando que metade disso era do Itaú, ou seja, o Itaú ele consegue multiplicar o capital investido em mais de 10 vezes em apenas 5 anos. Outro ponto interessante é que a Itaúsa ela consegue ter acesso a empresas com alto potencial de crescimento e que tem ainda o capital fechado, como é o caso da EGEA e da Copa Energia. Então é uma forma de você se expor a ativos que futuramente ainda vão abrir seu capital em bolsa. Só agora a questão dos dividendos é a questão mais complicada da Itaúsa, mas ela tem uma regra clara, ela repassa todos os dividendos recebidos do Itaú. Entretanto, os dividendos das empresas não financeiras, a Itaúsa ela guarda esses dividendos para investir nas próprias empresas, permitindo crescimento a longo prazo. Quando a gente olha aqui para o payout do Itaú nos últimos anos, a gente percebe que realmente é um payout um pouco irregular, né? Então ele não tem aquela disciplina tão constante de pagar um dividendo elevado. Mas nos anos de 2016, 17, 18 e 19, ele realizou um payout elevado, entretanto, agora ele volta para sua normalidade, que é um payout na casa dos 30% a 35%. Agora a grande pergunta que você deveria estar fazendo é: se o banco está restringindo mais os dividendos, ele está segurando mais dinheiro em caixa, ele está conseguindo gerar valor com esse dinheiro? Será que ele está conseguindo fazer um uso eficiente do dividendo que ele não te pagou? Quando a gente olha para o gráfico de lucratividade do Itaú, a gente percebe que sim. Então esse dividendo que ele não está te pagando, que ele está retendo, ele está usando para investir em projetos de tecnologia, crescer nas plataformas digitais, crescer também a sua carteira de crédito com disciplina. Então o banco ele está se expandindo lentamente. E a gente vê que sim, ele está com um payout reduzido agora, mas nada impede de que nos próximos anos, caso haja excesso de capital no banco, ele pode voltar a realizar um payout mais elevado. E aí quem compra e está usando os preços atuais vai ter um yield aqui de praticamente 12, 13, 14%, né? Já que a gente sabe que o Itaú ele não para de crescer a sua lucratividade ao longo dos anos. Agora, um dos grandes erros dos investidores que analisam a Itaúsa é considerar apenas os dividendos como fator de remuneração. Pessoal, a Itaúsa foi uma ação que bonificou muito na última década. Entretanto, quem entrou na bolsa em 2019 só viu a cotação da Itaúsa caindo, então ele só viu a empresa ou lateralizada ou em queda. Mas quando você faz um estudo mais aprofundado para saber se a empresa ela conseguiu gerar valor no horizonte a longo prazo, vocês realmente vão ficar impressionados com esse estudo aqui que considera, além da bonificação, o reinvestimento dos dividendos.
vocês vão entender que a Itaúsa não é uma ação que você vai ver explodindo a cotação dela não vai subir abruptamente de um ano para o outro, mas quando você considera a multiplicação patrimonial gerada pelo reinvestimento dos dividendos e as bonificações, você realmente vê como a Itaúsa consegue gerar valor a longo prazo. Então, nesse estudo aqui, para verificar qual foi o retorno real da Itaúsa a longo prazo, a gente considerou um investimento de R$100 mil nas ações de Itaúsa em janeiro de 2009. Nessa época aqui, a Itaúsa era negociada a R$ 6,01. Esse investidor ele conseguiu comprar 16.638 ações. E a partir daqui, pessoal, o investidor ele não tirou mais nenhum real do bolso dele. A única coisa que ele vai fazer é pegar todos os dividendos recebidos e realizar uma recompra de ações em dezembro do corrente ano. Então ele investiu lá em janeiro de 2009, quando chega em dezembro, vai pegar todos os dividendos recebidos e vai realizar a recompra do máximo de ações possíveis. Lembrando que no ano de 2009 existiam 2 fatores multiplicando o patrimônio desse investidor. Além da recompra de ações, ele recebeu aqui 10% de bonificação. Então as 16.600 ações se transformaram em 17.237. Então ele recompra mais 679 e vai fechar o primeiro ano com 17.916. Pessoal, essa sistemática aqui ela vai acontecer em todas as demais linhas. Lembrando que em 2010 ela não bonificou e nem em 2011. Entretanto, ele pega os dividendos e recompra o máximo de ações ao final do ano. E ele vai adentrar o ano de 2012 com 19.484 ações. Só que em 2012 ela bonificou em 10%. Então, sem fazer nada, sem ter esforço nenhum, esse investidor já ganhou mais 1.308 ações aqui. Além disso, ele pega os dividendos recebidos e compra mais 997. Então, em apenas 4 anos, as ações desse investidor saltaram de 16.638 para 21.789. Então, só nessa brincadeira de reinvestir os dividendos e ser remunerado pela bonificação, esse investidor ele já adquiriu mais 5.000 ações, sem tirar nenhum real do próprio bolso. E essa sistemática vai acontecendo ao longo de 14 anos consecutivos. No final das contas, as 16.638 ações elas vão se transformar em 72.772 ações. Então, qual que é a primeira lição aqui? É que a cotação ela praticamente ficou lateralizada esses anos todos. Mas o acúmulo patrimonial ele aumentou em 343%. Agora me responde uma pergunta: como é que a bonificação ela pode ser ruim para o investidor de longo prazo se ela vai multiplicando o número de ações desse investidor aqui, sem que ele reinvista dinheiro do próprio bolso? O único reinvestimento feito aqui foram os dividendos que a própria ação pagou. E nesse contexto, a Itaúsa transformou R$100 mil em R$681 mil, um retorno muito maior do que o CDI no período. Então a gente vê que a Itaúsa, mesmo estando bastante desvalorizada, a empresa está sendo negociada hoje a R$ 9,37, mesmo assim o investidor teve um retorno aqui de quase 600%. Outra lição muito importante do investimento de longo prazo: normalmente os primeiros 5 anos são a zona de arrebentação do investidor. Se você já ultrapassou 5 anos, muito provavelmente você vai ser bem sucedido em bolsa de valores. Isso fica muito claro quando a gente olha para a evolução dos proventos da Itaúsa. Pessoal, nos primeiros anos esse investidor recebe um yield de apenas 5%. Um yield inferior a 6%. Então ele colocou R$100 mil e recebeu apenas 5.989 em dividendos. Entretanto, em 2015, o yield on cost desse investidor, ou seja, o dividend yield que ele está recebendo em função do preço que ele realmente pagou nas ações, ele vai para 14%, já que esse investidor em 2015 recebe R$ 14.339. E em 2016 ele recebe 16 mil. Um ponto de destaque muito importante: em 2015 e 2016 aconteceram aquela crise política e econômica aqui no Brasil. E nessa época a Itaúsa era negociada R$ 5,51, um excelente ponto de compra. E justamente nesse ano o investidor já recebeu aqui 16 mil, utiliza esses recursos para comprar 2.404 ações ao final do ano, pessoal. Olha só como ele consegue aumentar bastante a sua participação patrimonial com os dividendos que a própria empresa paga para ele. E a partir do 10º ano é que esses dividendos começam a crescer de forma impressionante. Então em 2018 esse investidor recebe 36 mil em dividendos. No ano de 2019, que foi o ano recorde de dividendos da Itaúsa, esse investidor recebe R$ 54.433, um yield on cost de 54% em cima do seu valor inicial investido. Pessoal, mas é claro que a partir do ano de 2020, os dividendos da Itaúsa eles acabaram reduzindo bastante, mas temos que entender os motivos por trás dessa redução de proventos. Bom, a Itaúsa está comprando participação em diversas outras empresas geradoras de caixa que têm estratégia de crescimento, como é o caso da Copagás e principalmente da Egea. Em algum momento no futuro, os projetos dessas empresas vão florescer e com isso elas vão conseguir contribuir ainda mais para os dividendos que a Itaúsa recebe das suas controladas. É claro que isso vai levar um pouco de tempo, mas com certeza no futuro nós vamos ter
uma maior participação dos dividendos das empresas não financeiras. Outro ponto de atenção aqui que está passando batido é que o Itaú ele costuma passar por ciclos de alto payout de dividendos. Então, caso a gente passe por um novo ciclo de queda na taxa Selic e o banco ele passe por momentos de excesso de capital, ele pode realizar uma elevação do seu payout, como aconteceu no ano de 2017, 18 e 19. Pessoal, mesmo com dividend yield relativamente baixo por parte da Itaúsa, eu estou conseguindo um yield on cost, ou seja, um dividend yield em função do preço que eu paguei nessas ações, próximo de 8%. Então, meu yield esse ano está na casa dos 7,85%. E como que eu consegui um yield tão alto em Itaúsa se o dividend yield dela é 6,3%? Bom, pessoal, o ponto-chave disso tudo está justamente nas bonificações realizadas no final do ano passado. Então, andei comprando muito Itaúsa ao longo do ano de 2022 e bastante também agora em 2023. Só que no final do ano passado eu recebi 301 ações na minha carteira sem que eu pagasse nada por elas. Então, quando eu pego o total investido por mim, que foi R$ 39.543, para comprar ações de Itaúsa e divido pela quantidade de ações que eu possuo na minha carteira, eu tenho um preço médio em Itaúsa hoje de R$ 7,90, principalmente impactado por uma bonificação de 300 ações que estão dentro do meu portfólio, só que eu não paguei nada para possuir essas ações. Então, quando eu pego aqui meu preço médio é R$ 7,90 e o dividendo pago pela Itaúsa em 2023 foi de 62 centavos por ação. Então, nesse caso, eu estou com um yield on cost de 7,85%, um excelente dividend yield para uma ação que ainda tem perspectiva de crescimento e uma ação que acaba me bonificando se eu permanecer comprado nela ao longo dos anos. Por fim, apesar de eu admirar bastante o Barsi, entender que a filosofia dele foi imprescindível para que eu conseguisse dar os primeiros passos no mercado financeiro, eu entendo que nem tudo que serve para ele serve para mim, mas com certeza o meu respeito por ele só cresce, já que ele é o verdadeiro expoente hoje no mercado financeiro para o pequeno investidor, o investidor pessoa física, que investe focado em renda passiva e dividendos para o longo prazo. Meus amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário para me ajudar. Até o próximo vídeo.